Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Hoje eu estarei falando sobre Davi e o pecado com Betseba. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: Davi cometeu o adultério com Betseba? Esta é uma pergunta muito interessante, porque a maioria dos pregadores pregam que Davi cometeu adultério com Betseba. Mas será que eles encontram respaldos bíblicos para provar essa tese? Será que existem versículos na Bíblia Sagrada que provam que Davi não cometeu adultério com Betseba? Tudo isso e muito mais você verá daqui a pouquinho. Se alguém de repente te perguntar, Davi cometeu pecado de adultério com Betseba? Sim ou não? O que você responderia a esta pessoa? Mas antes de tudo, pessoal, é muito importante que você se inscreva no meu canal, deixe aquele like e também compartilhe meus vídeos para que mais pessoas tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, pessoal, a história de Davi com Betseba está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 11, onde a Bíblia Sagrada diz que Davi não foi à guerra, que Davi ficou no terraço, que Davi cobiçou, que Davi mandou chamar a mulher de Urias, que Davi teve relação com ela, que ela ficou grávida, né? E por esses detalhes, um dos grupos teológico acredita que houve adultério. E o outro grupo teológico apresenta vários textos bíblicos que provam realmente que Davi não adulterou com Betseba. É exatamente isso que estudaremos a partir de agora. Neste caso, Urias tinha 3 defeitos. O primeiro, ele não era judeu. E segundo a lei de Moisés, ele deveria ser exterminado. Segundo, Urias, sendo um geteu, casou com uma mulher levita de sangue limpo. Por este ponto, ele deveria novamente ser exterminado. E o terceiro ponto é que Urias não obedeceu a Davi, quando Davi mandou ele se deitar com Betseba. Mais uma vez, ele era digno de morte. Tá bom? Então, Urias cometeu 3 pecados graves. É porque nós só observamos os pecados de Davi. Mas, na verdade, Urias, tinha vários pecados que são considerados como pecados ocultos, tá bom? E são graves. Por isso que Deus não livrou Urias da morte, né? Porque Urias levou a carta na mão. Deus, através do Espírito Santo, poderia dizer, leia a carta. Deus poderia dar livramento para Urias. Mas por que Deus não deu livramento? Porque Urias estava envolvido com 3 pecados, tá bom? Era geteu, casou com uma mulher que não devia e depois não obedeceu a Davi. Muito bem, pessoal, eu vou apresentar agora 6 detalhes bíblicos que provam indiretamente que realmente Davi não adulterou com Betseba. O primeiro detalhe importante que devemos observar na história é que nem um texto bíblico diz diretamente que Davi adulterou com Betseba. Ou seja, você não vai encontrar nem um texto da Bíblia Sagrada dizendo o seguinte: Davi adulterou com Betseba. Isso porque, pessoal, quando o profeta Natã chegou até Davi para o repreender, Natã, o grande profeta do Senhor, disse para Davi: tu cometeste algo horrível. Tu mataste Urias. Mas observe que o profeta Natã não coloca o adultério em primeira mão, né? Então tem alguns detalhes aqui
que precisamos observar. Natã poderia dizer: você cometeu adultério e matou Urias. Não é verdade? Mas o profeta Natã, ele simplesmente fala para Davi: tu mataste Urias e ficou com a sua mulher. Isso porque, pessoal, a história diz que Davi roubou. Davi roubou a mulher para ele e depois teve relação sexual. Então, neste caso, Davi era o rei de Israel. E ele, como rei, aparentemente poderia tomar qualquer mulher, não é verdade, para a relação sexual. Então, o texto aqui vai dizer que Davi roubou a mulher de Urias e depois teve relação com ela. Se Davi roubou, então Davi considerava que a mulher era dele. Então, neste caso, o texto não diz que Davi adulterou, mas que Davi teve relação sexual com uma mulher que ele tomou para si. Este detalhe é muito importante, né? E essa linha teológica pega esses detalhes aqui para provar realmente que Davi não cometeu adultério com Betseba, uma vez que a Bíblia não diz que ele cometeu adultério, e outra vez Davi tinha roubado a mulher e depois ele teve relação sexual. Então, se ele roubou a mulher, ele considerava que a mulher era dele. E aí ele teve relação sexual e não adultério, uma vez que a mulher estava no seu palácio. Tá bom? E outro detalhe, ele mandou chamar Betseba e Betseba veio de bom agrado. Este é o primeiro detalhe importantíssimo. O segundo detalhe é muito importante também, porque segundo a cultura judaica, preste bem atenção, segundo a cultura judaica, quando os soldados iam à guerra, eles assinavam uma carta de pré-divórcio. Exatamente. Eles assinavam uma carta dando o pré-divórcio para a esposa. Porque se ele morresse na guerra, a mulher que ele amava estava com os direitos dos seus bens financeiros. Tá? Então, segundo a lenda, quando Urias foi para a guerra, ele deixou uma carta de divórcio, um pré-divórcio, para Betseba. Neste caso, Davi não cometeu adultério, uma vez que Betseba estava com a carta de pré-divórcio, né, em mãos. Outro detalhe que você pode observar aqui, nesse mesmo tópico, é que quando Urias veio da guerra, né, porque Davi mandou chamar Urias, e Davi deu bebidas fortes a Urias e mandou Urias se deitar com Betseba. Não é verdade? Porque Betseba estava grávida de Davi. Então Davi queria que Urias, né, dormisse com Betseba. E a história bíblica diz que Urias dormiu na praça da cidade e não teve relação sexual com Betseba. Aí você pergunta, por que aconteceu isso? Porque, na verdade, pessoal, tinha uma carta de pré-divórcio. E foi Urias quem assinou a carta. Então, Urias queria retomar o seu casamento quando voltasse da guerra, tá? Abençoado, depois que ele vencesse a guerra com os amonitas. Como Davi chamou Urias prematuramente, não é verdade? Ou antecipadamente, Urias, que tinha a carta de divórcio, não é verdade, não quis ter relação sexual com a mulher, porque neste caso seria Urias que seria apedrejado. Então, Davi, quando embebedou Urias, não é verdade, Davi queria que Urias dormisse com Betseba e provavelmente Urias seria apedrejado, porque Urias estava divorciado. E pela lei de Moisés, um homem divorciado daquela mulher não pode ter relação sexual com ela. Né? Se ele dormisse com Betseba, ele provavelmente seria apedrejado, porque ele estava pré-divorciado. E se ele não obedecesse o rei Davi, ele também morreria, porque está escrito que se um soldado não obedecer ao rei, ele seria digno de morte. Então, como ele não obedeceu Davi,
né, Davi disse, vai e dorme com Betseba. E aí ele não quis dormir com Betseba, então ele pecou contra o rei. Por isso Davi mandou uma carta para que Joabe colocasse, né, Urias na frente da guerra e os amonitas o matassem, porque Urias pecou contra Davi, porque Urias não quis dormir com Betseba. Na verdade, Urias estava em uma situação muito difícil. Se Urias dormisse com Betseba, aparentemente ele seria apedrejado, porque estava, né, pré-divorciado. E se Urias não dormisse com Betseba, era digno de morte. Como ele não dormiu com Betseba, Davi mandou que Joabe fizesse uma emboscada para matá-lo. E foi isso que aconteceu, está entendendo? Então, essa linha teológica diz que não houve um adultério. Um outro detalhe que se deve analisar minuciosamente é o que está escrito na lei de Moisés. Porque na lei de Moisés diz o seguinte: quando o homem adulterar com a mulher, este homem não pode de forma alguma casar com esta mulher. E observe que depois desses acontecimentos, Davi casou com Betseba. Então, pessoal, não houve um adultério. Porque a lei diz, se adulterar com a mulher, você não pode casar com ela. E, na verdade, Davi casou-se com Betseba. E isso prova que realmente não houve um adultério, né? Houve um relacionamento extraconjugal, que neste caso não é considerado como adultério. Então, pessoal, eu estou aqui no terceiro ponto, não é verdade? E até nesse terceiro ponto aqui é de se acreditar que não houve diretamente um adultério confirmado. O quarto ponto aqui vai dizer que Davi seguia as leis de Melquisedeque. Então, Davi não seguia as leis de Moisés. Então, Davi, ele era um tipo de sacerdote, porque Davi comeu o pão da propiciação, Davi dançou diante da arca da aliança, Davi sacrificou diante o altar de Deus. O Salmo 51, os últimos versículos, diz realmente que Davi, né, ofereceu sacrifício de bezerros diante do altar. E o sacrifício de bezerro era o sacrifício para perdão dos sacerdotes. Todo mundo sabe aqui que o Salmo 51, que foi escrito por Davi, Davi disse: então oferecerei novilhos sobre o teu altar. E o novilho era para o perdão do sacerdócio. Tá bom? Então, todos esses textos aqui provam que realmente Davi era sacerdote pelas ordens de Melquisedeque. Neste caso, tá, Davi não seguia as leis de Moisés. Tá bom? Então, Davi não adulterou, uma vez que as leis de Melquisedeque, que eram maiores do que as leis de Moisés, dizia que quando um rei tinha relação com uma mulher casada, que neste caso era pré-divorciada, isso não era considerado como um adultério. Tá bom, pessoal? Então, este quarto ponto deixa claro que Davi não cometeu adultério. E ainda, pessoal, é de se observar que Betseba era de sangue levita, limpo, né? Então, ela era uma levita. E como Davi era da tribo de Judá, mas Davi era filiado a Melquisedeque, então Davi, casando com Betseba, né, teria filhos de primeiro mundo, né, filhos altamente capacitados. É por isso, pessoal, que o primeiro filho de Davi com Betseba morreu. Porque, segundo a história, esse menino seria um homem acima da média. Observe que mesmo o primeiro filho com Betseba morrendo, né, o segundo filho, que no caso foi Salomão, né, era um homem, né, de primeiro mundo e considerado praticamente o terceiro homem mais sábio do mundo. O primeiro foi Jesus,
o segundo foi Adão e o terceiro homem mais sábio do mundo foi Salomão. Então observe aqui, pessoal, que esse encontro sacerdotal, melquisedequiano, juntamente com Betseba, que era um tipo de sacerdotisa ou uma levita de sangue limpo, geraria com Davi homens altamente capacitados intelectualmente. Por isso que o primeiro filho morreu, depois veio Salomão, que era acima da média, e depois veio um filho chamado Natã. Imagina esse Natã, estuda sobre Natã, o filho de Davi com Betseba, tá? Que foi um dos homens mais espirituais de toda a história. É um homem que, na verdade, viveu em oculto, no anonimato. Mas esse Natã, filho de Davi com Betseba, entrou na genealogia de Jesus. O quinto ponto, pessoal, é muito importante, porque a história diz que Urias era um heteu, ou um geteu. Isso significa que Urias não era um homem judeu, não era um homem israelense. Ele era um homem da nação inimiga. Neste caso, Urias tinha 3 defeitos. O primeiro, ele não era judeu. E segundo a lei de Moisés, ele deveria ser exterminado. Segundo, Urias, sendo um geteu, casou com uma mulher levita de sangue limpo. Por este ponto, ele deveria novamente ser exterminado. E o terceiro ponto é que Urias não obedeceu a Davi, quando Davi mandou ele se deitar com Betseba. Mais uma vez, ele era digno de morte. Tá bom? Então, Urias cometeu 3 pecados graves. É porque nós só observamos os pecados de Davi. Mas, na verdade, Urias, tinha vários pecados que são considerados como pecados ocultos. Tá bom? E são graves. Por isso que Deus não livrou Urias da morte. Porque Urias levou a carta na mão. Deus, através do Espírito Santo, poderia dizer, leia a carta. Deus poderia dar livramento para Urias. Mas por que Deus não deu livramento? Porque Urias estava envolvido com 3 pecados. Tá bom? Era geteu, casou com uma mulher que não devia e depois não obedeceu a Davi. E o 6º detalhe, para nós terminarmos o vídeo aqui, pessoal, é que Davi, como sumo sacerdote, ou como sacerdote pela ordem de Melquisedeque, tinha um poder de transferência de pecado. Então Davi pecou, mas o pecado foi transferido para a descendência de Davi. Tanto é que Amon morreu, Adonias e Absalão morreram. E esses 3 homens eram filhos de Davi. A filha de Davi também foi estrupada. As mulheres de Davi também foram assediadas por Absalão. Então Davi dividiu o seu pecado, ou seja, Davi transferiu o pecado para seus filhos, para a sua descendência, e esse pecado foi evidentemente dividido em várias parcelas. É por isso que você não vê Davi sofrendo acima da média. Mas na verdade, pessoal, quando estudamos o livro de Salmos, de número 51, vamos observar que quando Davi vai falar com Deus em relação ao pecado com Betseba, Davi não coloca o adultério em cena. Davi, na verdade, é representado pelo pecado da iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade, na verdade, são vários pecados conjugados, tá bom? Quando você peca várias vezes, sem arrependimento, aí você comete iniquidade. Uma iniquidade equivale a 7 tipos de pecado gravíssimos, tá bom? Eu vou explicar. Quando você peca 7 tipos de pecados diferentes, pecados de altos padrões, você comete iniquidade. E o Salmo 51, Davi diz que ele cometeu iniquidade. E Davi teve que renascer. Então Davi pediu a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo.
Então, pessoal, a iniquidade era tão grave na vida de Davi que Davi precisou renascer. Tá? Então, no Salmo 51, Davi pede um novo batismo, né? Purifica-me com ensopo. Quer dizer, Senhor, eu preciso de um novo batismo, eu preciso de nascer de novo. Ele pede também um novo coração. Senhor, eu quero um novo coração, cria em mim um novo coração. Ele também pede um novo espírito. E os textos originais em hebraico vai dizer que Davi morreu, né? Claro que foi dentro de uma tipologia ou dentro da presciência. Davi, através desse pecado, né, de Betseba com Urias, etc, chegou à morte, literalmente uma morte tipológica, tá bom? E ele pede agora um novo coração, um novo espírito e um novo batismo, como o Salmo 51 descreve, tá bom? Eu quero estar aqui agradecendo a Deus por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você quiser mais detalhes, né, você adquire o livro A Revelação Completa do livro de Gênesis por Matusalém. Pessoal, é um livro acima da média, com todos esses detalhes e mais 1.200 outros detalhes importantíssimos, tá bom? E que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor.